Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre frações. Para quem não lembra, na aula passada nós vimos os principais conceitos iniciais a respeito desse tema e na aula de hoje nós vamos dar sequência estudando as operações com frações. Quais são elas? Adição, subtração, multiplicação e divisão de frações. Coloque então para você na tela operações com frações. Nós vamos começar pela adição e subtração. Eu coloquei essas duas operações juntas porque a mesma regra vale para as duas, beleza? Vamos iniciar então pelo caso em que os denominadores eles são, olha só, iguais, beleza? Pessoal, quando eu tenho denominadores iguais, a regra é bem simples. Você vai apenas passar aqui um traço e nós vamos conservar o mesmo denominador, que no caso é o 7, e vamos somar os numeradores. Então, eu vou ter aqui em cima 1 mais 2. Portanto, o resultado aqui vai ser, vamos colocar o 7 aqui embaixo, e 1 mais 2, 3. 3 sétimos é o resultado dessa adição. Agora eu gostaria de fazer uma pequena observação. Escrever a fração dessa forma aqui que eu escrevi, com uma barra e apenas um 7, isso significa que esse 7 ele é denominador tanto do 1 quanto do 2 que está aqui em cima. Beleza? Então eu posso escrever ele dessa forma, ou eu posso escrever separadamente com um denominador 7 para cada fração, como está aqui no início. Então, escrever dessa forma ou dessa outra forma é a mesma coisa, pessoal. Beleza? Agora, essa adição não é difícil de visualizar quando a gente olha em um desenho. Então, imagine que esse desenho aqui seja uma barra de chocolate e que essa barra de chocolate foi dividida em 7 pedaços iguais. E desses 7 pedaços, eu consumi apenas um. Então, nesse caso, eu consumi 1 sétimo, que corresponde à nossa primeira fração aqui. Beleza? Agora, eu vou consumir mais 2 sétimos. Ou seja, eu vou consumir mais 2 pedaços de um total de 7. Então, eu vou consumir isso aqui, ó. 2 pedaços, 2 sétimos. Então, não fica difícil de visualizar que o total consumido aqui foi esse pedaço que eu estou desenhando aqui. E isso corresponde ao quê? 3 pedaços de um total de 7, ou seja, 3 sétimos, que foi exatamente o valor que a gente encontrou anteriormente. Beleza? No segundo exemplo, nós temos subtração de frações. Para resolver, a regra é a mesma. Vamos passar um traço, vamos conservar o mesmo denominador, que é 5, e vamos apenas subtrair os numeradores. Então, eu vou ter aqui 3 menos 2. O resultado disso vai ser denominador igual a 5 e 3 menos 2, 1. 1 quinto, então, é o resultado dessa subtração de fração. Para visualizar isso aqui no desenho também não é difícil. Imagine que eu tenho aqui um terreno e esse terreno foi dividido em 5 partes iguais. Dessas 5 partes desse terreno, eu fui lá e ocupei 3 pedaços. Então, eu ocupei esse pedaço e esse outro pedaço aqui. Isso corresponde à nossa primeira fração que está sendo subtraída ali. Agora, desses 3 pedaços que eu tinha, eu resolvi desocupar 2 quintos, ou seja, eu desocupei 2 pedaços desse total de 3 que tinha. Então, o que eu fiz? Eu cheguei aqui e desocupei um pedaço e outro pedaço. O que sobrou para a gente, pessoal, foi só um pedaço de um total de 5. Ou seja, 1 quinto, que foi exatamente o que a gente encontrou anteriormente. 1 quinto, então, é o resultado dessa subtração de fração. Beleza? Então, quando nós tivermos denominadores iguais, você vai conservar o mesmo denominador e vai somar ou subtrair os numeradores conforme for o caso. Beleza? Agora vamos ver a regra para o caso em que os denominadores eles forem diferentes. Aqui, pessoal, nós vamos ter que usar o que a gente aprendeu na aula passada sobre frações equivalentes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reduzir essas duas frações ao mesmo denominador. Como o denominador aqui é 2 e 7, são 2 números primos. Então, nós vamos ter que tirar o MMC entre esses 2 números primos. O MMC entre 2 números primos é o produto entre eles. Então, eu vou ter aqui 2 vezes 7, o resultado é 14. Agora, os numeradores, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dividir 14 por 2 e o resultado multiplicar por 1. Então, quando eu fizer 14 dividido por 2 é 7. 7 vezes 1 é o próprio 7.
mais a mesma coisa aqui. 14 dividido por 7 é 2. E 2 vezes 3, 6. Portanto, eu vou ter como resultado aqui 14 no denominador e 7 mais 6, 13 no numerador. 13 14avos é o resultado dessa adição. Tem como visualizar isso no desenho? Claro que tem, pessoal. Olha só, imagine que eu tenho aqui um terreno que foi dividido em 2 pedaços iguais. E desses 2 pedaços, nós vamos ocupar a metade. Por que a metade? Porque a nossa primeira fração é 1 sobre 2, ou seja, 1 meio. Então, esse pedaço pintado em azul corresponde a 1 meio. Beleza? Agora nós queremos ocupar mais uma parte desse terreno, que corresponde a 3 sobre 7, 3 sétimos. Veja que quando eu quero somar aqui 3 sobre 7, eu perco a minha referência. Porque como que eu vou adicionar 3 de um total de 7 se o meu terreno está dividido apenas em 2 pedaços? Então, para resolver esse problema, a gente tem que fazer uma nova divisão aqui nesse terreno. E essa nova divisão tem que ser um número que corresponde, que seja múltiplo, tanto do primeiro denominador, que é igual a 2, quanto do segundo denominador, que é 7. E a gente viu que tem que ser o MMC, que no caso é 14. Então, eu tenho que fazer uma nova divisão nesse terreno em 14 pedaços. Então, vamos fazer essa divisão aqui. Vamos dividir em 1 pedaço, 2, 3, 4, 5 e 6. Fazendo essa divisão, nós temos 7 pedaços embaixo e mais 7 em cima. Dividimos, então, o nosso terreno em 14 pedaços iguais. Veja que a parte pintada em azul ainda corresponde à metade do terreno. Porém, agora, ela representa uma fração equivalente a 1 meio. Qual seria essa fração, então? A fração equivalente aqui, ela é 7 de um total de 14. Portanto, eu tenho aqui 7 de um total de 14. Mas, agora a gente vai ter que somar a fração equivalente a 3 sobre 7. A gente sabe que o denominador também tem que ser 14 aqui. 14 dividido por 7 é 2 e 2 vezes 3, 6. Então, agora eu vou ter 7 sobre 14 somado com 6 sobre 14. Agora você percebe que acrescentar esse 6 sobre 14 ao que está aqui fica bem mais fácil. Basta a gente pegar 6 pedaços desses aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a gente pegou o que era 7 sobre 14 e adicionou 6 sobre 14. Lembrando que eu posso reescrever isso aqui com um único denominador, no caso 14, e em cima eu vou fazer 7 mais 6. Qual é o resultado disso aqui? Eu vou ter 14 no denominador e 7 mais 6, 13. E aí você verifica que o que está representado aqui nessa figura realmente é 13 pedaços de um total de 14. Beleza? Pois muito bem, pessoal. Para fixar o que a gente aprendeu agora, vamos fazer alguns exemplos em relação à adição e subtração de frações. Olha só. No nosso primeiro exemplo, nós temos 1 meio somando com 2 quintos. Para fazer essa soma, nós vamos tirar MMC entre 2 e 5. Como 2 e 5 são números primos, o MMC entre eles é o produto. 2 vezes 5, 10. Aí eu faço 10 dividido por 2 é 5 e 5 vezes 1 é igual a 5. Mais 10 dividido por 5 é 2 e 2 vezes 2, 4. O resultado dessa soma, portanto, vai ser, repete aqui o nosso 10, 5 mais 4, 9. 9 décimos é o resultado dessa adição. No próximo exemplo, nós temos agora subtração. Vamos tirar o MMC entre os denominadores. MMC entre dois números primos é o produto entre eles. 5 vezes 3 é 15. E aí eu faço 15 dividido por 5 é 3. E 3 vezes 7, 21. Menos 15 dividido por 3 é 5. E 5 vezes 2, 10. O resultado, portanto, vai ser 15 no denominador. E 21 menos 10 é igual a 11. 11 quinzeavos é o resultado dessa operação. Nesse próximo exemplo, nós temos uma fração somando com um número inteiro. Lembrando que o número inteiro
tem 1 como denominador. Então, aqui é 9 sobre 1. Você pode tirar o MMC normalmente, que nesse caso vai ser 3. MMC entre 3 e 1 é o próprio 3. E fazer a operação do jeito que a gente aprendeu. Ou de maneira bem prática, quando eu tiver uma soma de fração com um número inteiro, basta você repetir aqui o denominador da fração, que nesse caso é 3. E aí você faz a seguinte operação. Multiplica o denominador pelo número inteiro. 3 vezes 9 é 27. E aí você realiza normalmente a operação de cima. 2 mais 27, 29. E esse é o resultado. Beleza? Usando essa ideia, nós temos aqui uma fração subtraindo um número inteiro. Vamos fazer a mesma coisa. Repete aqui o denominador da fração, que nesse caso aqui é o 7. E aí você multiplica. 7 vezes 2 é 14. E aí faz 15 menos 14, o resultado é 1. 1/7 é o resultado dessa subtração. Beleza? Pessoal, ainda falando sobre adição de fração, nós precisamos conhecer o que são números mistos. E vou passar para você essa ideia agora. Pessoal, o que é um número misto? Número misto ele é bastante utilizado principalmente em receitas. Então você já deve ter visto aí em alguma receita a seguinte expressão: 3 xícaras e 1 meio, ou seja, 3 xícaras e meias. Isso aqui, pessoal, significa o seguinte, que eu tenho 3 partes inteiras, ou seja, 3 xícaras inteiras, e mais a metade de uma xícara. Então, cuidado para não multiplicar, para não confundir isso aqui com multiplicação. Isso não é multiplicação, pessoal. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui nós temos 4 e 2/3. Isso não é multiplicação. Isso aqui, na verdade, é 4 partes inteiras mais a fração 2/3, beleza? E aí, se você quiser resolver, procede normalmente. A gente viu que para somar um número inteiro com uma fração, repete aqui o denominador, você multiplica o denominador pelo número inteiro, 3 vezes 4 é 12, e 12 mais 2, 14. Beleza? No segundo exemplo, nós temos 5 e 1/8. Isso é igual a 5 mais 1/8. Beleza? Para resolver, repete aqui o nosso denominador. E aí você vai fazer 8 vezes 5, 40. E aí eu vou ter 40 mais 1, 41. 41/8 é o resultado dessa operação. Fechou? Pois bem, dando sequência ao nosso estudo, nós vamos ver agora qual é a regra para multiplicação de frações. Coloque então na tela para você, multiplicação de fração. Aqui nós temos 4 nonos e vamos multiplicar por 7 sobre 5. A regra aqui é muito simples, pessoal. Você vai apenas multiplicar numerador por numerador, 4 vezes 7 é 28, e denominador por denominador. 9 vezes 5, 45. Beleza? E está resolvido. Nesse segundo exemplo, nós temos 5 nonos multiplicado pelo número inteiro, que é 8. Lembre-se, o número inteiro ele sempre vai ter 1 como denominador. Então, fazendo a regra aqui da multiplicação, nós vamos multiplicar 5 vezes 8, 40. E 9 vezes 1 é igual a 9. 40 nonos é o resultado dessa multiplicação. Então, pessoal, para multiplicação não tem muito segredo. Você vai apenas multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Agora eu queria acrescentar aqui mais um detalhe sobre a multiplicação e a respeito da simplificação entre várias multiplicações de frações. Olha só. Pessoal, quando eu tenho multiplicação entre várias frações, eu posso fazer simplificação entre elas. Olha só. Ao invés de multiplicar aqui esses 3 numeradores ou esses 3 denominadores, eu primeiro verifico se eu posso simplificar. Por exemplo, esse 4 eu posso simplificar aqui com esse 2, porque 4 por 2 vai dar igual a 2 e 2 por 2 é 1. Beleza? Eu também posso simplificar esse 27 com esse 3. 27 por 3 vai dar 9 e 3 por 3 vai dar 1. Fazendo isso, eu facilito meus cálculos. Porque o resultado disso aqui vai ser o seguinte. Eu vou ter como denominador 5 vezes 1, que é igual a 5. E no numerador eu vou ter apenas 2 vezes 9, 18. Beleza?
Nesse segundo exemplo, veja que ao invés de multiplicar todos esses numeradores, que vai dar um número absurdo, eu posso simplificar. Olha só, esse 32 eu posso simplificar com o 32 que está aqui. Esse 93 eu também posso simplificar com o 93 que está aqui. E também posso fazer a simplificação desse 131 com esse 131 e também do 43 com 43. Tudo isso aqui vai dar 1 no numerador e 1 no denominador. E 1 dividido por 1, o resultado é 1. Então, pessoal, toda vez que eu tiver multiplicação de frações, primeiro eu verifico se o numerador pode ser simplificado com algum dos denominadores que estão envolvidos aí na multiplicação, beleza? Isso vai facilitar e muito os nossos cálculos, tudo bem? Vamos continuar. Muito bem, então vamos para a divisão de frações. Nós temos aqui 3 quartos e queremos dividir por 5 sobre 7. Qual é a regra? Pessoal, nós sempre aprendemos na escola que para dividir duas frações, nós conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda, não é verdade? Mas como o nosso objetivo é fazer com que você aprenda, nós vamos fazer passo a passo para mostrar para você de onde veio essa regra, beleza? Então acompanha aí comigo. Pessoal, vamos seguir o seguinte raciocínio. Eu vou reescrever essa fração da seguinte forma. 3 sobre 4, então eu vou colocar 4, tudo isso dividido por 5 sobre 7. É a mesma divisão escrita de uma forma diferente. Agora pensa comigo o seguinte, se eu tivesse que dividir todo esse numerador pelo número 1, essa divisão seria muito mais fácil, porque qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo, não é verdade? Seguindo essa ideia, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o conceito de frações equivalentes para transformar esses 5 sobre 7 em um número 1. Como? Nós vamos multiplicar numerador e denominador por um mesmo número, de forma que a multiplicação no denominador transforme esse 5 sétimo no número 1. Qual é o número que a gente poderia fazer essa multiplicação? Ora, pessoal, eu poderia multiplicar esse denominador por 7 sobre 5. E como eu vou multiplicar o denominador por 7 sobre 5, tenho que fazer a mesma coisa no numerador, 7 sobre 5. Fazendo isso, eu vou ter o seguinte. Vamos passar um traço. Essa multiplicação aqui embaixo, eu vou simplificar 7 com 7, vai dar 1. E 5 com 5 vai dar 1. Portanto, o resultado dessa multiplicação é o número 1 aqui no denominador. Lá em cima, eu não vou multiplicar, eu vou deixar do jeito que está. Já já você vai entender por quê. Então, eu vou deixar aqui em cima 3 quartos multiplicado por 7 sobre 5. Agora, você concorda comigo que todo esse numerador dividido por 1 é igual a ele mesmo? Com certeza, né, pessoal? Então, eu vou fazer essa divisão. Todo esse numerador dividido por 1 é igual ao próprio numerador. Portanto, essa divisão ela vai dar igual a 3 sobre 4 multiplicado por 7 sobre 5. Agora, se você comparar o que a gente tinha inicialmente com o que a gente encontrou aqui agora, você vai perceber que o que a gente encontrou nada mais é do que a primeira fração, que é 3 quartos, multiplicado pelo inverso da segunda, que é 5 sobre 7. E aí virou 7 sobre 5. Beleza? Daqui foi que surgiu essa regra. Então, para que você não tenha que fazer todo esse trabalho, todo esse desenvolvimento, você apenas faz divisão de fração. Conserva a primeira fração, 3 quartos, e multiplica pelo inverso da segunda. Beleza? Nesse caso, fazendo essa multiplicação, a gente vai ter numerador por numerador. Então, nós vamos ter aqui 3 vezes 7 é 21. E 4 vezes 5, o resultado é 20. Agora que a gente já sabe da regra, a gente vai fazer o seguinte. Nós temos aqui a divisão de uma fração por um número inteiro. Lembre-se, todo número inteiro ele tem o 1 como denominador. Então, usando a regra que a gente acabou de ver, a gente vai ter 2 quintos, conservando a primeira fração, e multiplicando pelo inverso da segunda. Eu tinha 7 sobre 1, portanto, eu vou ter 1 sobre 7. Agora, a gente resolve normalmente a multiplicação. 2 vezes 1 é 2.
E 5 vezes 7 é 35. Beleza? Vamos resolver, então, essa expressão numérica utilizando todo o conhecimento que a gente aprendeu nessa aula. Como essa expressão envolve multiplicação e divisão, primeiro eu tenho que começar por essas operações. Então, eu vou começar fazendo multiplicação aqui. Então, vamos repetir o 2/3. Esse menos com o mais vai dar um resultado negativo. E eu vou fazer essa multiplicação. Multiplica numerador por numerador. 1 vezes 4 é 4. Denominador por denominador. Lembre-se, pessoal, toda vez que for possível simplificar, a gente pode fazer. Então, vamos voltar aqui e simplificar esse 8 com esse 4. Olha só. 4 por 4 dá 1 e 8 por 4 dá 2. Isso facilita muito a nossa vida aqui, o nosso cálculo. Então, eu vou ter o seguinte. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 7, 14. Tudo isso dividido por 2 sobre 7 e completando aqui mais 1/5. Fechou? Agora a gente vai fazer a divisão. Vamos ter aqui 2/3. Esse menos com esse mais, o resultado é negativo. Vamos colocar aqui o sinal de menos. E aí, divisão de fração, eu vou conservar a primeira fração, que é 1 sobre 14, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Agora nós vamos ficar com 7 sobre 2, mais 1/5. Beleza? Agora a gente pode já simplificar 14 com 7, que vai dar 2, e 7 com 7, que vai dar 1. Fazendo isso, nós vamos ter 2/3 menos com mais, o resultado é negativo. E aí nós vamos ter 1 vezes 1 é igual ao próprio 1, 2 vezes 2 é 4, e, portanto, nós vamos completar aqui com 1/5. Beleza? Completando aqui na frente, nós vamos ter o seguinte. Aqui nós temos subtração e adição de fração. Vamos ter que tirar o MMC entre esses denominadores. MMC entre 3, 4 e 5 é o produto entre eles. Então, eu vou completar aqui. E o produto entre os três vai ser 3 vezes 4 é 12 e 12 vezes 5, 60. Agora nós vamos fazer o seguinte. 60 dividido por 3 dá 20 e 20 vezes 2, 40. Menos 60 dividido por 4 dá 15 e 15 vezes 1 é o próprio 15. Mais 60 dividido por 5 dá 12 vezes 1, 12. O resultado, portanto, dessa operação vai ser o seguinte. Nós vamos no denominador 60, 40 menos 15 é 25 e 25 mais 12, o resultado é 37. Como não dá para dividir por nada, a resposta é 37 sobre 60. Fechou? Chegamos então ao final de mais uma aula. Espero que você tenha aprendido bastante e, como sempre, pessoal, desejo a vocês bons estudos e até o próximo vídeo.